Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nesse momento, nós estamos aqui para mais uma live que você tem me acompanhado e você sabe que nós precisamos de você. O seu like é importante. O seu like é importante porque através do seu like, esse nosso canal, o Pregador da Cruz, e as nossas mensagens, nossos estudos, ele vai chegar a rincões do Brasil e do mundo. Então eu conto com o teu like, porque senão o YouTube não vai jogar para frente. Então peço a você que nos dê um like para nós e ao mesmo tempo compartilhe esses estudos e que você possa comentar nesses nossos estudos que é de suma importância e também que você possa se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso canal, você vai receber materiais, vai receber essas mensagens e vamos aprender juntos da Palavra de Deus. E vamos nessa caminhada porque o assunto de hoje é um assunto muito importante, de suma importância devido à instante necessidade de passar a verdade, somente a verdade, para você que está me acompanhando nesse canal, o Pregador da Cruz, diante de tantos falsos profetas, falsos mestres que estão mentindo e enganando a sociedade mundial. Sem contar o que vem pela frente de falsos profetas enganando as pessoas. Vem comigo, porque é importante esse estudo. Vamos lá então. Eu quero mostrar para você na Bíblia o que Deus tem falado e que Deus fala, vem a verdade juntamente com o que Ele fala, porque Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que não mente, é um Deus que não precisa mentir, porque realmente não há outro Deus além dele. Ele não se preocupa com nada de uma concorrência, de uma competição, de um outro Deus no universo que venha concorrer com ele em sua soberania e poder nesse universo. Isso está com os homens: concorrência, disputa, inveja, mentira, falsidade, corrupção, para poder se estabelecer dentro de uma plataforma muito móvel, como areia movediça, porque corrupção e corrupção tem seus dias contados, bem como a mentira. Aliás, tudo que é das trevas tem seu tempo determinado. Para terminar, e aqui vou ler um texto para você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra da verdade. A Bíblia vem do coração de Deus. E é a palavra de Deus, nada mais. E vou mostrar um texto para você, está no livro de Amós, capítulo 3. E vou mostrar para você esse texto para fortalecer que a Bíblia é a palavra de Deus. E que os profetas do Velho Testamento, os apóstolos da era cristã, eram um homem de Deus, enviado por Deus, escolhido por Deus para trazer mensagem para o mundo. Olha só o que ele fala aqui. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Grave aí. Amós, capítulo 3, versículo 7, Velho Testamento. Profeta menor. Grave aí, tá bom? Amós, capítulo 3, versículo 7. Novamente. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Então, os profetas de Deus no Velho Testamento, profetas maiores e profetas menores, relataram as verdades de Deus para que as profecias de Deus, a palavra de Deus, do coração de Deus, o que Ele planejou para acontecer, Ele revelou aos seus servos, os profetas. Aí quando você vai para o Novo Testamento, aí você percebe que
o Senhor Jesus falou. Ele falou a respeito dele e também dos profetas do passado, como Amós, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, entre outros mais, Abacuque, Naum, estes profetas que foram rejeitados pela nação de Israel e foram mortos, perseguidos, açoitados, espancados e assim por diante. Então, o profeta que fala a verdade, falou a verdade no Velho Testamento, no Novo Testamento, até a era cristã terminar ali com a era apostólica. Então, esses profetas, os apóstolos, eles, como o Senhor Jesus, foram mortos. E o Senhor Jesus, então, ele fala com profundidade aqui, com autoridade. E no livro de São Marcos, Novo Testamento. Lembra que São Marcos, são 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o segundo evangelho. Então ele fala assim, capítulo 6, versículo 4, o Senhor Jesus falando, no seu tempo, em terra. E disse-lhes, Jesus lhes dizia, Jesus lhes falava, chamava a atenção deles, da população, porque o assunto estava aqui. Ele estava aqui numa situação e ele estava numa sinagoga, no dia de sábado, na sua cidade, e ele estava ali fazendo alguns milagres e maravilhas. Só que eles zombaram dele numa situação assim, disseram assim, com um tom de zombaria. Um tom de zombaria. Tipo assim, não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E fala aqui então, escandalizavam-se nele. Aí ele fala assim, Jesus disse a eles, e chamou a atenção deles, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Novamente, olha só que palavra pesada. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então isso lhe estava mostrando. Então que quando você está observando a Bíblia e os acontecimentos atuais, proféticos da palavra de Deus, porque é muito importante você entender aqui que existem profecias bíblicas verdadeiras e também a própria Bíblia condenando no Velho Testamento falsos profetas que existiram. E também na era apostólica, ali na época apostólica, no tempo de Paulo, Pedro, dos apóstolos, Jesus ali, havia também falsos profetas. E aqui então, as profecias que tanto se fala que tem hoje aí, profetas, aí então vou pegar um outro texto para você, para mostrar, ainda fortalecendo a palavra de Deus, escrita pelos profetas e apóstolos, da qual o apóstolo Paulo fala com toda autoridade, com todo poder, mostrando o que é a palavra de Deus, a sua força, a sua ação, a sua eficiência e qual o objetivo que a palavra de Deus tem na vida de um ser humano, na sua vida, na minha vida, o que ela produz, mas o que é a palavra de Deus. Então ele fala aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Segundo a Timóteo, Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, às igrejas lá da região da Ásia Menor, hoje Turquia, ali no leste europeu, ali, hoje é Montenegro, Capadócia, e depois ali, mais para cima, onde está a Grécia, depois dali você vai mais para cima, Itália, Espanha, então Roma, assim por diante.
Aqui ele fala então, mandou para Timóteo, seu discípulo, demonstrando para ele que era importante Timóteo ter esse conhecimento e que ele ensinasse as pessoas essa verdade que ele pede, que é Jesus, e dizendo que diante do que estava acontecendo, de ameaças de falsos profetas, falsas escrituras, livros espúrios, escritos mentirosos de falsos profetas, falsos mestres estavam surgindo, mandando cartas para tentar nublar, perturbar as igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, ministério que o apóstolo Pedro havia fundado. E aí então ele manda essa carta para Timóteo, ele fala assim, ó, no versículo então 16: toda a escritura, toda a Bíblia. Interessante que eu quero passar para você que quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele estava em Roma, ele estava preso em Roma. Entenda bem isso aí, são cartas de prisão. As cartas de prisão que eu quero passar para você aqui são cartas de prisão, quais foram as cartas de prisão que o apóstolo Paulo escreveu e mandou para Timóteo e para as igrejas. Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, Tito, Filemão, são cartas de prisão. Hebreus, então são cartas de prisão que ele estava lá preso. Então foi o que ele escreveu essas cartas para essas igrejas. E aqui então ele fala porque ele ouviu de Timóteo, de outros discípulos, que estava chegando realmente mensagens erradas, cartas mentirosas, falsas, perturbando a fé daquela igreja. Então ele fala aqui, toda a escritura, Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada seria de Deus, a expressão de Deus, né? Ele fala aqui então, inspirada, ela é proveitosa, ela é útil. Você tem peso ali, dá para usar aquela coisa ali, então tem peso, ela é proveitosa, tem proveito, ela tem utilidade, ela vai ajudar a pessoa. É a palavra de Deus, então quando ele fala, quando é de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa. É como você é inspirada por Deus. Então Deus colocou no coração do apóstolo Paulo, lá no terceiro céus, e o Espírito Santo foi revelando gradativamente, numa sequência, as mensagens de Deus para a igreja de Cristo hoje. Então ele fala, é inspirada e proveitosa. É proveitosa. Para quê? Para que ela é proveitosa? Para ensinar as pessoas. O ensino da palavra de Deus é fundamental. Então ensinar, quem ensina mestres, que ensina professores, que tem conhecimento, estudou, tem matérias prontas, pesquisa aqui e acolá, e passa para os alunos mastigados às vezes, ensinos para poder trazer o aluno ao conhecimento, ao entendimento, passar uma verdade. Então, a Bíblia tem um dos objetivos da Bíblia, Deus, pelo Espírito Santo, é isso aí, é ensinar a cada um dos discípulos que abraçam a fé no Senhor Jesus. A segunda coisa vem de redarguir. Redarguir, aqui na minha tradução, vem para repreender, uma repreensão. Repreensão é chamar atenção. Chama atenção, olha, não faça assim, faça assado, presta atenção aqui, cuidado, alerta, levanta o sinal, a bandeira vermelha, para poder ter conhecimento, estar atento. Então, repreensão, chamar para o centro. Outra, corrigir. Corrigir o quê? Pensamentos errados, atitudes erradas, condutas erradas, ações erradas, procedimentos errados que pessoas têm, ensinos errados. E são muitas coisas que as pessoas têm, trazem tradições humanas, trazem conceitos humanos, ideologias, valores humanos, e quer passar para a igreja como se fosse também algo de peso, como igual à palavra de Deus. E Paulo fala, não, tem que corrigir essas pessoas.
corrigir. Está errado, corrige. Professor que é mestre, que é o trabalho de mestre. Ele pega a prova do aluno, dos alunos, vai corrigir. Certo, certo, errado, errado, certo, certo. E risca ali, põe a sua observação para mostrar para o aluno, os alunos, que ali está certo, ali está errado, você tem que fazer assim, corrige, mostra onde errou. Então, corrigir, trazer para o certo. E também instruir em justiça. Então, seria, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir e instruir essa pessoa, esse servo de Deus, essa serva de Deus, esses alunos de Deus na classe espiritual para a eternidade, para a justiça, ser justo. Ele fala assim, então, depois, perdão, já estou com uma gripe, uma rinite forte aqui, mas peço perdão para vocês. Então ele fala assim que para que o homem de Deus, depois de passar por esse processo de lapidação, pelo ensino, pela repreensão, pela correção, pela instrução em justiça, ele se permitiu, ele se declinou-se, foi submisso, foi obediente, ele obedeceu. Então foi que aí então vem a palavra de Deus, perdão um pouquinho. Vem então o resultado disso aí. O que vai resultar nesse tudo, nesse momento que ele foi então ensinado, repreendido, corrigido, instruído na injustiça, ele vai ser então um homem de Deus. Ele vai ser um homem de Deus. Mas que tipo de homem de Deus ele vai ser? Ele vai ser perfeito e perfeitamente instruído, e outra tradução fala habilitado para toda boa obra. Aqui está, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Lá em Isaías, quando você pesquisar, capítulo 55 do profeta Isaías, do Velho Testamento, lá ele fala também sobre, quando ele fala assim, Deus falou para Isaías, falar para a nação de Israel, que a minha palavra vai e não volta vazia. É interessante, ele fala, a minha palavra vai e não volta vazia, pois fará tudo quanto a qual designei. Olha aqui, ó, quero mostrar para você, nesse contexto aqui, ele fala assim, a palavra de Deus. Ele fala assim, ó, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam mais, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, e ela não voltará para mim, para Deus, o Todo-Poderoso, vazia, sem resultado. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual enviei. Olha só, a palavra de Deus, ela vai numa pessoa, ou grupo de pessoas, ou numa cidade, estado ou país. Aqui fala que ela vai fazer a vontade de Deus, vai prosperar lá naquilo para o qual enviei. Que seria? Ela vai produzir resultado. É a palavra de Deus. Então, quando você vem aqui, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, a palavra de Deus, quando entra no homem, ela deve produzir ensino, repreensão, correção e instrução. Depois que ela penetrou na vida do homem, da mulher, daquele servo de Deus, daquela serva de Deus, que está sincero em seu ato de servir a Deus, está entregue à vontade de Deus pelo Espírito Santo, então ele fala, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, vai ter uma vida perfeita, aperfeiçoada, de instrução para toda a boa obra de Deus. Está apto. É interessante que quando você tem mestre que ensina as pessoas, não precisa ter, antigamente tinha se criado seminários, ficava fechado lá 3, 4 anos, lá fechado, jovens e homens e mulheres, adultos, casais,
Hoje não, mas porque a igreja pode fazer esse papel. A igreja tem essa capacidade de fazer esse papel, de instruir os seus membros na verdade. E aí quando você pega então a apóstolo Pedro falando sobre esta verdade, sobre a palavra de Deus, eu estou querendo mostrar aqui porque nos tempos dos fins nós estamos vendo muitas falácias, muitas mentiras, muitas falsidades, muita corrupção da palavra de Deus, muitos falsos mestres, muitos falsos apóstolos, muitos falsos bispos, falsos homens, falsas mulheres, se revestindo de poder, como se fosse autoridades, verdades máxima num contexto bíblico evangélico brasileiro e mundial. Mas, infelizmente, na sua história, desses homens e mulheres arrastaram após si pessoas totalmente errôneas, erradas, cheias de confusão, cheias de mentira, cheias de orgias e pecados, e que denegriram o nome de Deus na sociedade. Aí você pode dizer para mim, mas pregador, você acha que essas pessoas não pregaram a verdade? Logicamente, eu creio que deve ter pregado, só que os fins não justificam os meios para os quais eles vieram, os que eles fizeram, a forma que deixaram o nome de Deus blasfemado no Brasil, nas nações, da forma que eles começaram seus ministérios de bicicletas, de a pé, com uma roupa só no corpo, suado, e agora depois terminam com mansões, carros, aviões, bilhões, milhões, e dizendo que são o servo do Altíssimo, é o servo do Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro da prata, colocando Deus em xeque, colocando Deus no banco dos réus, numa sociedade ímpia, maligna, inimiga de Deus, como o Senhor Jesus falou. Deus falou no Velho Testamento para Isaías, o meu nome é blasfemado entre as nações. Paulo usou esse mesmo texto em Romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, por nossa causa, por não sabermos proceder. Então aqui o apóstolo Pedro fala assim que a interpretação errada da palavra de Deus, que quando as pessoas pegam para fins pessoais e arrastam para si pessoas totalmente no mesmo naipe da malandragem, da falta de respeito, da corrupção, não está exaltando o nome de Deus. E essas entidades, essas pessoas estão com fins contados, porque Deus vai pesar a mão, como pesou em muitos ministérios aí que estão acabando, estão vexando ao povo de Deus, estão vexando a sociedade, porque não é um trabalho que começou na unção do Espírito Santo. Se começou, pode-se pensar que tinha alguma intenção menos adorar a Deus na íntegra, na caminhada dessa vida, dessas pessoas. Pois aqui o apóstolo Pedro reforça o que o apóstolo Paulo falou. Olha que isso é fundamental. E por isso que eu chamo você, venha para a Bíblia. Você pode comentar nos meus estudos aí, pode comentar, pedir opinião, pedir informação, vamos estudar junto a palavra de Deus. Vamos voltar para o centro da palavra de Deus, vamos chegar ao momento que é importante hoje, nessa reta final do corpo de Cristo, nós, estudar a palavra de Deus corretamente, para não ser presa desses falsos mestres que estão aí, falsos pastores, ensinando mentira, ensinando falsidade. Então Pedro fala assim, o apóstolo Pedro fala assim, sabendo primeiramente isto, sabendo, acima de tudo, que nenhuma profecia da Escritura, Velho Testamento, Novo Testamento, há profetas maiores e menores, apóstolos de São Jesus, então, que escreveram escritos. Então ele fala aqui, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não tem teólogo interpretando, não tem pastor interpretando a seu bel prazer, não tem papa, não tem bispo, não tem cardeal, não tem aí rabino, não tem emir, não tem ninguém
gênio, poeta, profeta desse século presente, não tem. Não tem, não tem autoridade, eles não têm autoridade. Porque aqui fala que não é de particular interpretação. Porque a profecia bíblica nunca foi produzida por vontade de homem algum. O homem não tem poder na profecia. O homem não tem autoridade na profecia. O homem não tem domínio na profecia. Mas os homens santos de Deus. A palavra santos aqui é homens separados. Separados exclusivamente para o trabalho de Deus. Então, homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quem foram esses? Os profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Oséias, Amós, Abacuque. Aí vem os apóstolos, Marcos, Lucas, João, Mateus, apóstolo Paulo, Judas. São esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que tiveram o chamado de Deus para ensinar ao mundo. E aqui está então a palavra de Deus em nossas mãos. Então chama a tua atenção para que você não se permita, em primeiro lugar, idolatrar um líder de uma igreja qualquer. Não. Não idolatra pastores. Aquele que também usa um título de bispo, apóstolo, para dar mais peso, né? Para dar mais peso de autoridade, de mais de sublimidade, de mais de relevância, para dizer que ele é a grande assumidade, grande vulto dentro do corpo de Cristo. Porque a Igreja Católica tem os seus papas, seus bispos, cardeais, arcebispo, padres, e assim por diante, cada um na sua soberba, cada um no seu empáfie, mas a mentira correu solta, a falsidade, o desencaminhar de milhões de pessoas em sua história é clássico, é claro, evidente, porque chamaram para si uma autoridade, chamaram para si um poder, chamaram para si, como aqui fala lá, uma autoridade que não lhes pertenciam. Chamaram para si uma interpretação das Escrituras que não eram deles, que eram, sim, de exclusividade aos homens santos que Deus escolheu, que foram os apóstolos, que foram os profetas. E esses profetas foram mortos. Foram chicoteados. Você pega o livro de Hebreus 11 lá, você vê lá os heróis da fé, os verdadeiros heróis da fé, que sofreram por pregar a verdade no Velho Testamento, no Novo Testamento. Eles foram mortos, cerrados, perseguidos, andando nus, sem casa, sem nada. Lê lá, entenda isso aí. Mas esses tais papas, arcebispos, cardeais, padres, pastores, bispos aí que está aí, esses não foram sequer perseguidos, sequer levaram chibatada, chicotada, foram presos, torturados, cerrados ao meio, espoliados seus bens, jogados aos leões. Eles não se encaixam dentro da lista de Hebreus capítulo 11, porque pelos frutos conhecereis, Jesus falou. E os frutos deles são frutos aí que são notórios, de perdição, de desonra, de pecados, de orgias, de todo tipo de coisas deste mundo, de mundonismo. E perceptível foi que não tem nada a ver com Deus. Mas Deus ainda usou a eles, ainda no tempo passado, para que a palavra de Deus chegasse às pessoas. Porque o Deus é tão poderoso que Ele usa qualquer pessoa, ainda, para poder fazer com que os seus intentos cheguem a uma conclusão, cheguem a um resultado. Não há perfeição. Mas uma coisa eu digo, ai daquilo pelo qual vêm os escândalos. Então, passei para você aqui, meu amado, a respeito de você estar estudando a palavra de Deus, porque os outros temas que eu falei, dos últimos tempos,
está baseado nesse momento aqui de você estudar a palavra e permanecer na palavra de Deus. Porque o estudo que está passando aí sobre o fim dos tempos, os temas que estão passando aí, você pode buscar lá em nosso canal, o Pregador da Cruz. Você pode buscar lá e ver que está baseado no que estou dizendo aqui. Que para você entender realmente a complexidade de Satanás, do seu domínio e as suas ações através do caminhar pela Bíblia, o que ele vai fazer com a humanidade, através do anticristo, falso profeta, da besta e assim por diante, e de um grupo de pessoas que ele vai fazer, está na Bíblia, a palavra de Deus. E eu peço a você que você então não deixe a sua Bíblia fechada. Abra a Bíblia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live. Que Deus te abençoe.